Então, atendendo a milhares de pedidos. Não, eu vim trazer hoje, então, como tá aí no título do vídeo, falar um pouquinho mais sobre o episódio esse episódio, né, que me marcou bastante, que eu citei no primeiro vídeo do canal. Então vamos lá, uma responsa, né? Eu acho que tem tanta, assim, tanta coisa pra falar, né? E ao mesmo tempo eu não posso me estender muito, então eu vou tentar ser o mais, assim, não me, tô tentando me estender muito, né? Pra variar. Acho que eu tô falando de estender muito, muito. Então, vim falar desse episódio, né, que é o Hey, My Name is Alex, que foi ao ar em março de 1987, né? E primeiro eu pensei assim, como vou trazer uma sinopse rapidinho, tá? Até vou precisar da minha colinha aqui, que é que é difícil não falar da série, né, gente? Então, tipo, eu teria que trazer assim, sobre o que a série trata pra depois fazer. Mas basicamente, assim, é uma série de comédia sobre a família e tal. Então a pegada é comédia na maior parte do tempo. Só que esse episódio, ele tem um outro tom, vamos dizer assim, né? Ele vem com uma outra proposta, uma outra pegada, né? Que até o produtor da série teve uma situação, passou por uma. Ele perdeu os pais em pouco tempo, em pouco menos de um mês. E ele sentia assim que ele precisava exorcizar isso, né? Tipo, falar sobre isso de alguma forma, externalizar. E ele pensou no episódio, só que daí ele chegou num conflito, assim, tipo, tá, mas como é que eu faço isso, né? Se é uma série de comédia e é isso que eu tô produzindo, como é que eu abordo isso? E aí ele se juntou com outro cara que auxiliou no roteiro, né? Pra trazer um tom, assim, que na minha opinião foi genial, foi uma escolha acertadíssima, né? De trazer, sim, um tema pesado, porém com essa pegada de, né, alívios cômicos e uma outra abordagem para uma situação dessas, tá? Então, assim, o que vocês precisam saber da série, né, que eu quero trazer mais também com o tempo, mas para hoje, assim, vocês precisam saber que geralmente ela tem 24, 25 minutos, né? Só que esse episódio realmente não poderia ser em meia. Eu falei assim, cara, em meia hora eu não consigo produzir nada, né? Ele queria um episódio maior. Só que daí, como qualquer outra produção, esbarrou em vários problemas e tal, mas ele conseguiu bater o pé e fazer com que esse episódio fosse de uma hora, né? E aí chegou outro conflito que era tipo, tá, agora eu já queria grande isso aí, mas agora eu tenho que. Mesmo assim eu vou precisar enxugar em uma hora esse episódio, né? E aí o que é bacana também que tem nesse vídeo que eu vou postar como sugestão, falou sobre isso, no livro o Michael fala sobre isso, é que tipo assim, quando ele deu a ideia de tirar o tirar o Alex, né, que é o personagem dele da superfície, trazer assim, tirar esses rótulos, sair desses rótulos, né, que o Alex é isso, é aquilo outro. Não, a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Ele achou genial essa ideia. Ele falou assim: "Cara, vamos fazer, eu tô pronto, vamos lá". Só que quando chegou o roteiro pra ele de fato, ele pensou assim: nossa, eu não tenho essa bagagem teatral, né? Eu fiz uma coisinha aqui e ali quando ele morava no Canadá, mas eu não tenho isso. Como assim agora o episódio vai ser totalmente centrado em mim? Ele já era o foco, mas ele era o foco dentro de um contexto. Tipo assim, tem mais falas do Alex, ou mais cenas com ele, todo mundo interage com ele, mas era muito assim, sabe? Tipo, ele estava inserido num contexto, então ele interagia com alguém, ele contracenava com as irmãs, com a mãe, com o pai, e agora ele estava meio que assim, não, a bola tá na tua mão, sabe? A câmera tá aqui, te vira aí, e aí ele entrou num conflito, assim, pensou, meu Deus, como é que é? Congelou, assim, tipo, o que eu faço agora, né? Vai ser tudo sobre mim. É muito importante isso. Tirar, até ele falou como é que era. Era uma. Como se esse episódio fosse uma carta de amor, né? Ele chamou depois uma carta de amor pro Alex P. Keaton, que é o personagem dele. Mas ele tava assim, tipo, tá aí agora. Aí, enfim. Aí então,
Não sei se eu comecei, mas se não, eu tenho que começar logo, porque já passaram uns bons minutos. Tem um amigo dele de infância, né, o Greg, que morre num acidente de carro. E aí, no início, né, a reação dele, tipo, foi totalmente de negação, assim, né? Tipo, não tá acontecendo. E ele, em vez de falar sobre isso, ou se fechar ou não, ele ficou agindo normal e fazendo umas piadas. Então, eu assistindo, né, tipo assim, primeiro eu recebi o baque, ai meu Deus, aconteceu isso. E aí o Alex tá nessa fase da vida, tipo, né, adolescente, assim, jovem adulto, né, virando adulto e tal. E aí acontece essa situação e ele age dessa maneira totalmente desproporcional, né, totalmente inesperada, assim, que é fazer piada com tudo. Então a gente fica ali vendo, tipo, eu ficava com aquela coisa assim, cara, é pesado, eu tô sofrendo por ele, eu sei que ele tá sofrendo, que ele tá mascarando essa situação, né? A gente quer abraçar, a gente quer ajudar, mas ao mesmo tempo assim a gente começa a rir também porque tem umas piadas que é muito bem colocado, muito bem estruturado assim de com um bom tom, sabe? Eu acho. É que é difícil falar também porque a gente tipo, é legal ver a cena, né? E tal. Mas não posso me estender muito. Tá, aí esse é o primeiro bloco, tá? Esse é o primeiro bloco essa primeira meia hora que acontece isso. Ele recebe a notícia, ele tem essa reação totalmente fora do padrão. E aí depois, no final do episódio, ele entende, ele começa a desabar, né? Tipo assim, não, peraí, aconteceu mesmo, tá acontecendo isso, não tô bem, e ele topa procurar ajuda, né? Os pais dele recomendam que ele procure ajuda profissional e ele topa. Aí o segundo bloco, que é assim, o primeiro bloco já é muito bom e tal, mas o segundo bloco é melhor ainda, que eu amei. E fica difícil, assim, falar com limite de tempo, né? Mas meio que tira enfim, parece que é emoção, assim. Eu senti meu primeiro vídeo também, que tipo, eu tinha tanta coisa pra falar, tão assim, tanta emoção, mas meio que ficou. Ah, tá, é isso. Enfim, leve desabafo aqui. Vai ser nessa pegada então, tá? Vai meio que tirar um pouco da emoção, porque eu não posso me estender. E é isso. Aí tá, nesse segundo bloco, nessa segunda parte, ele tá lá falando com o terapeuta. E aí, assim, eu achei muito genial, né? Como eu até citei no primeiro vídeo, que era inspirado num. Na verdade, é uma peça, tá, gente? Eu acho que eu falei filme. Deve ter filme sobre isso, mas foi inspirado numa peça de 1938 que se chama Our Town. Nesse vídeo que eu vou recomendar pra vocês, eles falam mais detalhado sobre isso. Também, quem quiser pesquisar depois, né? É bem interessante. Parece que outros filmes também pegaram isso aí. Nada, é aquilo que eu falei, né? Aquilo que eu falei, nada se cria, tudo se copia. Então, é bacana assim porque vira realmente um teatro, né? A gente tá na sala do terapeuta com ele, o terapeuta fica na câmera atrás e tá só mostrando só o rosto dele nessa sala do terapeuta, do analista. E aí começam a vir luzes, né? A vir como se fosse assim. É também difícil explicar, é melhor ver, mas enfim. Começam como se fosse se abrindo assim, não cortinas, mas espaços, né? Então a gente tem os ambientes, conforme o Alex vai revisitando a vida dele, e a gente vai percebendo mais essas camadas, né? Vendo que ele não é só os rótulos, e sim, tem muito mais dele que a gente precisa conhecer, entender as motivações dele, como ele é, quem ele é. Então é muito perfeito assim, porque a gente começa, tipo, ver né, por exemplo, tem a primeira cena, é ele na cozinha com a mãe dele. Então, além dele fazer o Alex perfeitamente, né, de uma maneira muito linda e muito digna, no presente, a gente vê o mesmo homem, o mesmo ator, fazendo ele, né, o Alex em diferentes momentos. Então, por exemplo, se tá mostrando ele com 5 anos, o próprio Michael com 20 e poucos anos, interpretando uma criança. Então, daqui a pouco ele tem, sei lá, 12 anos, 10 anos. A gente vai vendo essas construções, essas interações com a família.
Eu espero que o YouTube não me corte, porque eu já tô passando dos 10 minutos, eu tô vendo aqui, tô monitorando aqui. Não corte o meu vídeo. Então, assim, é muito lindo, sabe? É muito bem feito, é muito... A gente vê cada cena, né? Como se fosse, assim, um grande palco. Eu vou seguir YouTube, lide com isso. É um grande palco e, cara, isso me pegou muito, assim, é difícil, como eu falei, eu tô preocupada com o tempo, tô querendo não me perder, né, falando demais, não me empolgar, mas é difícil, porque é difícil se limitar dessa forma, né, eu tenho tanto pra falar dessa série e desse episódio, enfim, e, cara, eu achei, assim, genial a maneira como fizeram. Como eu falei, tem uma referência, né, a essa peça, mas foi lindo, assim. É lindo, é mágico, é especial. E eu acho que eu nem vou... Eu acho que eu vou parar por aí. Vou ter que dizer que é só isso. Mas... se eu pudesse dizer assim, que nem eu falei, não querem assistir a série, né, inteira, até porque é muito antiga e é difícil de achar, mas você não precisa assistir, mas, cara, esse vídeo, esse episódio tem que assistir, sabe? Ele lida assim, com essa temática da vida, da morte, do que a gente tá fazendo aqui. Tem uma cena que... tem várias cenas lindas, né? Mas tem, assim, duas que me chamam a atenção. Até, tipo, foda-se o roteiro aqui. Foda-se os tópicos. Tem uma cena que ele... tipo, ele era pra estar nesse carro, né? Ele falou assim, por um momento, assim, pra uma... Eu fui reduzido a nada, assim... Não é bem isso que ele diz, mas ele diz assim, tipo... eu fui salvo por nada, assim, por ter sido um cara que não quis fazer alguma coisa, né? Não quis ajudar um amigo e eu tô aqui, então por que eu tô vivo, né? É muito forte, assim, muito bonito. E ele fala assim... na hora que ele tá desabando, ele diz, né? Por que eu tô vivo? Por que eu tô vivo? Aquela coisa do Survivor Guilt. Survivor Guilt? Acho que uma coisa assim. Que é né, aquela culpa de quem ficou, né? Tipo, por que eu não fui? Eu era pra ter ido junto com ele. Por que eu tô aqui? E, e tem outra cena também muito bonita, uma das que mais me pegou, assim, é quando ele tá com, assim, lembrando uma situação que ele tava gripado, e aí é aquilo, né, que eu ia falar, assim, já tô trocando, mas uma coisa, assim, que eu acho que a gente fala muito em identificação, né, identificação com as coisas, mas eu acho que mesmo ele sendo um menino, mesmo ele sendo americano, mesmo ele sendo tendo nascido nos anos 60, né? Porque ele se passa, ele tá com uns 20 e poucos anos nos anos 80, mas então ele nasceu lá pelos anos 60. Mas mesmo, ou seja, totalmente diferente de mim, a gente consegue se conectar, porque os sentimentos e as emoções, as coisas que a gente passa, e questões como vida, morte, luto, né? São temas universais, então eu não preciso ser exatamente igual a ele pra entender o que ele tá passando, sabe? Porque no fim nós temos uma coisa em comum, que é nós somos humanos, né? E até eu falei assim, além de todas essas características que eles não são, mas a gente tem uma coisa em comum, que nós somos humanos. E também, assim, embora ele não seja, né, um personagem real, uma pessoa real, né? Ele seja um personagem fictício. Então, é muito lindo, assim, não esbarra pra nenhum lado, eu senti, né? Que até era uma coisa meio tabu, assim, não desrespeita nenhuma religião e também não, não ignora nada. Já tô falando sobre outras coisas, mas enfim, não tem como colocar também, acho que é difícil de falar porque não tem como colocar em palavras o que a gente sente, sabe? Tudo que me tocou, assim, eu vou tentar descrever aqui como eu tô tentando fazer, mas só a gente sabe o que toca na gente, né? E o que a gente tá fazendo aqui, o que a gente tá fazendo desse tempo que a gente tem. E me tocou, como eu falei, me tocou de várias maneiras, resumindo é isso.
E eu queria poder falar mais, mas ao mesmo tempo eu acho que também é difícil, né? A gente colocar os sentimentos assim, colocar em palavras coisas que não se explicam, né? E apenas assistam, assim, se eu fosse dizer, apenas assistam e tirem as próprias conclusões, mas é muito bonito, é muito bem feito, essa ideia de transformar como se fosse um grande teatro. No fim, eu nem falei a outra cena, porque eu também vou começar a chorar, daí não, não vai ficar tão bom assim. Então, mas enfim, tem uma cena lá, se alguém for ver, tem uma cena lá que ele tá falando com a mãe dele, e aí, acho que todo mundo fez isso em algum momento, né, que ele faz ali. E como eu disse, a gente se, se a gente consegue entender, se colocar no lugar e se identificar. Porque todos nós somos crianças, enfim. Ah, gente, é isso. Não sei o que vai sair desse vídeo aí. Nem sei se ele vai ao ar, mas é isso. Então, essa minha resenha barra comentários sobre o seriado, sobre o episódio. E é isso.